Está entrando no ar Vida para Todos, comunicando Irmão Nadson. Tudo é possível ao que crê. Hoje pela fé, surdos vão ouvir, cegos ver. Tudo é possível ao que crê. É pela fé. Vida para todos, fomos escolhidos, temos a visão e a comissão. Vida para todos, somos enviados, temos tal ardor no coração. Olá, boa tarde, estamos no ar com o programa Vida para Todos. Então nós vamos estar começando hoje, nossa temática de hoje é a importância, o propósito e a meta das reuniões da igreja. Essa é a temática de hoje que nós vamos estar desfrutando, a gente vai estar desfrutando esta temática. Antes de qualquer outra coisa, gostaria de fazer uma oração para que Deus venha falar conosco. Senhor Jesus, Paizinho querido, obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Mais um dia que nós estamos aqui é o sinal de que Tua misericórdia nos alcançou, Tua graça também nos alcançou. Obrigado pelo Teu precioso sangue, que é a base da nossa consagração. Nesse momento, Pai querido, eu peço que o Senhor venha derramar o Teu sangue sobre mim, aplica Teu sangue, e que, ó Senhor, venha falar por meio de mim, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Não permita que eu venha falar algo de mim mesmo, de minha opinião, daquilo que eu acho, ou que deixei de achar, mas que seja o Senhor falando por intermédio de mim, porque o Teu povo sem palavra se corrompe. Supra, Senhor, os Teus filhos com a Tua palavra, que é o pão da vida. Abençoa cada ouvinte, Senhor, cada família aqui representada. Senhor Jesus, fala, Senhor. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Queremos aprender de Ti, porque Tu és manso e humilde de coração. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Então nós estamos com a nossa produção de hoje. Vamos começar aqui a estar desfrutando. Eu peço que está aqui acompanhando o programa Vida para Todos, por favor, compartilhe esta programação para que mais pessoas venham a estar junto conosco. Nesse primeiro bloco, nós vamos estar falando aqui sobre a importância das reuniões. O Senhor Jesus é um Deus de união, de reunião, né? E nós reunimos no nome de Jesus. Mateus 18, 20. Isso, Mateus 18, 20. Vamos olhar aí. O versículo é Mateus 18, versículo 20. Diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, nós reunimos no nome do Senhor Jesus. Nós não reunimos para falar de assuntos aleatórios, qualquer coisa, como o povo diz, jogar a conversa fora. Não. Nós reunimos no nome do Senhor Jesus. E existe uma premissa aqui. Existe um princípio aqui. Além de reunir no nome do Senhor Jesus, é onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Eu quero fazer um encorajamento aqui para as pequenas igrejas, irmãos, igrejas onde tem poucas pessoas reunindo. Não desanime. Não desanime, porque o mais importante não é
Claro que é bom ter muitas pessoas reunidas junto com a gente, mas não é o mais importante. O mais importante é a presença do Senhor. E aqui em Mateus capítulo 18, versículo 20, fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor está no meio. Então o mais importante é estar reunido no nome do Senhor. Por isso que eu quero chamar aqui a atenção e um encorajamento para os pequenos grupos. Não importa se é uma, 2, 3 famílias reunidas. Não importa, o importante é que o Senhor está no meio. Os pequenos movimentos que acontecem nas universidades. Hoje existem também movimentos online para estar levando a palavra do Senhor, para estar também um encorajando o outro. Continue, porque o Senhor está no meio. O acréscimo de pessoa que vai acrescentar-se é o Senhor. É o Senhor que está no controle de todas as coisas, porque a obra é do Senhor. Quando eu estive na universidade, eu e mais alguns colegas começamos a reunir para ler o Alimento Diário, que é um devocional, que ensina a palavra de Deus, a princípio só com o pessoal, né, do meu colegiado. E esse negócio foi vindo mais pessoas, que um ia convidando o outro. Nós conseguimos fazer um projeto chamado Cristãos Acadêmicos. E juntava-se um monte de jovens, mas nós nunca tínhamos no nosso coração a questão de estar, a princípio, de estar aumentando o número de pessoas. Aí o que aconteceu? Naturalmente o Espírito foi acrescentando pessoas que tinham novas ideias, e nós íamos se colocando sobretudo jovem, e aí esse número chegou a um número bom, a ponto de organizações já conhecidas no Brasil, como a ABU, Aliança Bíblica Universitária, nos procurar. E toda a igreja, ela começa com um número mínimo de pessoas. Então, assim, você não precisa estar olhando para a multidão, você precisa estar olhando para Cristo. Quando você olha para Cristo, você vai estar seguro, porque a questão de multidão é uma questão genérica. A multidão em si não quer dizer nada. O que quer dizer tudo é Jesus Cristo. Jesus está no meio da multidão, né? Então, assim, eu não quero dizer que igrejas numerosas, cheias de pessoas, o Senhor não esteja no meio. Mas o meu encorajamento aqui, tendo 1 ou 2 reunidos no nome do Senhor, se alegre, irmão. Se alegre. Tendo 2, 3 pessoas reunidas no nome, se alegre. Este é o caminho. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, é que nem diz aquela frase que muitos falam, onde tiver que não importa a quantidade, importa a qualidade. E é o Espírito que vai fazendo a obra. Portanto, alegre-se no Senhor. A outra questão é Lucas capítulo 24, versículo 33 a 36. Lucas, doutor Lucas, né? Ele era médico. 24, versículo 33 a 36, sim. Olha só o que diz aqui. Senhor Jesus. E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Aqui nós vemos o princípio da reunião. Eles estavam ali partindo pão, né? E eles perceberam que Jesus tinha ressuscitado. Nota-se que estava apenas 11 discípulos. As pessoas que não estavam nessa comunhão
nesta reunião perderam muita coisa. Claro que perderam. E Jesus havia ressuscitado. Por incrível que pareça, aqueles que seguiam a Jesus não tinham entendido que Jesus falara que iria ressuscitar. Então, para aqueles foi uma surpresa, agradável, claro, que Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus trouxe a paz e as pessoas não tinham percebido. O que é que diz respeito? Querido ouvinte, as reuniões, cada reunião é uma novidade. Cada reunião há uma revelação da parte de Deus. Cada culto, ou como se fala, né? Então, se vocês tiverem condições de estar reunindo sempre, hoje, em período de pandemia, em período de distanciamento social, as reuniões, os cultos não pararam. Participe de lives, participe também de reuniões por aplicativos de videochamada, como o Zoom. Participe, não se isole, não perca tempo somente com as coisas só para ti. As reuniões, os cultos continuam. E se você não está participando, vocês estão perdendo as bênçãos do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, fala assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar entre outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui nós vemos a questão da reunião. Reunião também é um lugar onde o Espírito Santo desce. Aleluia. A reunião é um lugar onde o Senhor tem liberdade. Se você está na reunião, né, no momento hoje, qual é o perfil de reunião hoje, no período de quarentena? Lives, transmissão pelo YouTube, Instagram, Facebook, e também pelo Zoom e outros aplicativos de chamada de vídeo. Note-se que todos ficaram cheios do Espírito. Efésios diz: enchei-vos do Espírito, falando cada um entre vós com salmos, cânticos espirituais, né? Então a reunião é um lugar onde você se enche do Espírito. Não há outra coisa. Um dos principais motivos, se não o principal, é a presença do Senhor e sentir a presença do Senhor, se encher do Espírito. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, meus amados, as reuniões é o lugar para se encher do Espírito. E que perderam esta questão da reunião, perdeu esta bênção. Agora vamos ver Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25, diz assim: Considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixeis de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façais as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, amados ouvintes, as reuniões estimulam o amor, para exortar uns aos outros. Questão de comunhão espiritual. No versículo 24 fala, para estimularmos o amor e as boas obras. A pregação da fé, o cuidado mútuo entre os irmãos, é para estimular o amor e esse amor motivá-los a fazer boas obras. A igreja é uma luz, a luz em densas trevas,
E nesse momento é um período da igreja brilhar. No período em que as pessoas estão aflitas por causa da pandemia, em pânico, com medo. Se você conhece alguém que trabalha na área de saúde, se você conhece alguém que trabalha em qualquer área de segurança, de frente de batalha, né? Ligue para elas assim que necessário, ore por elas. Esteja prestando assistência. As pessoas que são autônomas, as pessoas que estão na zona de risco. Na vida da igreja nós estamos praticando posso orar por você. Nós ligamos para as pessoas, dizendo se podemos orar, mandamos mensagem, faça isso também. Isso é a prática do amor. A igreja deve brilhar. Em alguns lugares, irmãos estão saindo para estar alimentando as pessoas. Isto é a prática social da igreja. Louvado seja o Senhor. Então Hebreus também fala, e não deixeis de congregar-nos. Congregar-nos é reunir, né? Estar os irmãos juntos. Repito, hoje nós estamos juntos por meio de lives, de reuniões por meio de videochamadas. Como é costume de alguns. Naquela época, alguns já deixavam de congregar. Como é costume de alguns também atualmente. Você quer vencer? Continue firme. Olha, se você não tem vontade de reunir, aí que você tem que reunir. Isso mesmo, tem que negar-se a si mesmo. Olha, quando nós paramos de reunir, como é costume de algum, nós enfraquecemos na fé. E chegamos ao ponto até mesmo de apostatar, de largar a fé. Não é dessa maneira. Não deixe de congregar, irmão. Não deixe. Hoje está mais fácil de congregar, sabe por quê? Você está na sua casa, no acômodo de sua casa. Faz até medo voltar à normalidade e as pessoas ficarem mal acostumadas, porque as reuniões dentro de casa você pode estar do jeito que você quer. Mas eu espero que não. Meu desejo é que esse momento de dificuldade que nós estamos passando seja um momento de olharmos para nós, vermos como está a nossa consagração e quando voltar com força total, mais fortes, mais avivados para podermos reunir. Agora nesse momento você vai estar ouvindo o hino 128 da vida da igreja. Cristo é a nossa paz. Ele fala um pouco da questão da reunir. E já voltaremos com o segundo bloco, onde vamos falar detalhes de nossas reuniões. Pacífica oferta, impomos-te as mãos, na experiência e fato, contigo a união, a Deus te ofertamos, na reunião, Senhor, com Pai te desfrutamos, qual provisão de amor. És nossa paz, a ti adoração. Com Deus e o homem temos paz, que reconciliação. O sangue aspergido, ao vê-lo temos paz. O sangue desta oferta, com Deus nos trouxe paz. Ousados proclamamos que ouça acusador, que paz nos dá o sangue remissor. És nossa paz, a ti adoração. Com Deus e o homem temos
Pois é, voltamos com o segundo bloco. Você escutou esse louvor, né? Um louvor bem antigo. Quem é antigo aqui na vida da igreja conhece esse louvor que acabou de escutar. Vai falar sobre a importância das reuniões. Agora, no segundo bloco, nós vamos estar desfrutando sobre detalhes das reuniões. As reuniões também é para lembrar-nos do Senhor e também adorar ao Pai. Vamos ver aqui Lucas capítulo 22. Voltando aqui para o Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, né, ele era médico. Lucas capítulo 22, versículo 7 a 23. Fala o seguinte: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa, para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram com Jesus, lhe disseram: preparai-lhe a Páscoa. Chegou a hora, pôs-lhe Jesus à mesa com os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Versículo 16. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graça, disse-lhe: recebei, reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhe dizendo: isto é o meu corpo, oferecendo por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramando em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daqueles que por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isso. Aqui está falando da Páscoa. A Páscoa é uma festa judia, fazendo alusão do período em que das pragas do Egito, e o povo de Israel foi poupado da morte, pelo anjo da morte, todas essas, né? E daí começaram a comemorar a Páscoa. Estou falando assim de modo geral. Você tem que ver lá em Êxodo para você ver como foi instituída. A sociedade em geral nos ensina muitas mentiras. Muitos comemoram a Páscoa com o ovo da Páscoa. Eu digo aqui, no capítulo 22 de Lucas, você vê o ovo da Páscoa? Se você vê, nós vamos partir agora, em vez de partir o pão, nós vamos estar partindo o ovo. Só se do jeito que a incredulidade está demais, pode até existir algum livro maluco que diz que a Páscoa é com o ovo da Páscoa. A Páscoa é com pão asmo. A Bíblia diz aqui que é com pão asmo. Eles partiam esses pão. O que é um pão asmo? É um pão sem fermento. Esse pão é um pão duro, sabe?
Esse pão não é aquele pão levedado, macio, é um pão sem fermento. Então eles partiam esse pão na Páscoa, era comemorado. E era para quem? Em memória do Senhor. As nossas reuniões é voltada a Deus. A principal atração é o Senhor. É em memória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos ver as outras atribuições. Além de lembrar do Senhor, em fazer as coisas em memória do Senhor, que é a parte do pão, nós na vida da igreja partimos o pão todos os domingos, né? Em memória do Senhor, assim como a igreja primitiva, porque nós somos uma corrente da igreja primitiva, e continuamos com as práticas apostólicas. O pão é pão asmo, assim como na igreja primitiva, tá? E fazemos isso em memória do Senhor. A outra questão é adorar ao Pai. Mateus capítulo 26, versículo 30. Diz o seguinte: versículo 30. Diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para os montes da Oliveira. Eu pergunto, o que é que eles estavam fazendo? Cantaram um hino. A prática de cantar hino. O hino, eu não sei te dizer. O hino, eu não sei te dizer qual era o hino. Mas possivelmente seria Salmos. O livro de Salmos é repleto de cânticos. Ou, se existisse algum tipo de hino fora do contexto bíblico, assim, dentro que não esteja no Torá, porque a Bíblia não existia nessa época, e Jesus Cristo era judeu, tá? Os discípulos que seguiam também eram judeus. Os cristãos, né? Os cristãos surgem a partir dos judeus. E eu não sei se havia hinos para eles cantar, mas cantavam os hinos, tá bom? Eles cantavam o hino. E é muito bom cantar hino. E nós cantamos hinos. Temos hinários com hinos clássicos, tá? Nós cantamos hinos também. Mateus, nós já lemos, agora vamos para Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Fala o seguinte: dizendo a meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, junto com os irmãos, ele fala sobre essa questão de cantar louvores no meio da congregação. Ou seja, existia um ambiente onde os irmãos se reuniam para cantar louvores. É uma prática, sabe? E dá para nascer um ser humano que não gosta de musicalidade. Se existir alguém que não gosta de musicalidade, essa pessoa não é normal, tá? Musicalidade é louvor, hino, sabe? E o louvor, irmãos, é uma forma atrativa das pessoas chegarem até o Senhor também. Nem sempre a palavra atrai. Começa com louvor, onde as pessoas vão
abrir os seus corações para depois receber a palavra. Tá bom? Outra prática também no viver da igreja é a prática da oração. Isso mesmo, da oração. Mateus capítulo 16, versículo 19, fala o seguinte: Mateus 16, versículo 19. Quero dizer para os irmãos que hoje nós não teremos o terceiro bloco. Vamos, por causa do tempo que está avançando, vamos fechar no segundo bloco, tá bom? Mateus 16, versículo 19 diz assim: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa palavra é repetida também no capítulo 18, no versículo 18 a 19. Diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós também sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será-lhes concedida por meu Pai que está nos céus. Então aqui nós vemos a questão da importância da reunião. O que ligares na terra, ou seja, você está pedindo na terra para ligar no céu. Então eu encorajo os irmãos a estar orando pela situação do Brasil e no mundo. Vamos continuar orando. Faça jejum se for possível. Vigília se for possível. Pague o preço para que possamos voltar ao normal o mais rápido possível. Para que as vacinas sejam liberadas o mais rápido possível. Tem países aí estudando a vacina e até outros já testando, amados irmãos. Vamos orar. Porque o que ligares na terra será ligado no céu. Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus espera que o povo se humilhe e ore. Crônicas diz: se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, o Senhor disse que ouviria a nossa voz. Então a oração também é uma parte da igreja, das reuniões. Vamos estar orando. E onde tiver no mínimo até 2 pessoas orando, o Senhor vai estar atendendo. E o Pai vai atender as orações. E a questão da oração é muito importante. Atos capítulo 1, versículo 14, fala também sobre a questão da oração, que estavam ali reunindo no partir do pão, nas orações, né? Atos capítulo 2, versículo 42. Eu estou só citando os versículos por causa do tempo também, tá? Então existe a prática da oração. Existe também, amados ouvintes, a prática de pregar o evangelho e salvar os pecadores. Atos capítulo 5, versículo 42, fala sobre isso. Cuidar uns dos outros é amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. João, capítulo 21, onde o Senhor pergunta: Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Então, as reuniões da igreja é um lugar de manifestação do amor. E ensinar a verdade, não somente na pregação, na hora do templo, onde você estiver, mas de casa em casa. Não, e nesse momento não é possível por causa da quarentena. Você pode ir na casa, simular a entrada na casa de uma pessoa, ligando para a pessoa, fazendo chamada de vídeo. Não é preciso ir até a casa da pessoa. Não, não é preciso. Não há necessidade. A ordem é: fique em casa, quem puder ficar em casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa. E nesse momento, vou estar falando sobre a questão das reuniões. As reuniões também é a questão de exibir a Cristo. Leia Colossenses capítulo 1, versículo 12. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Tá bom? Agora, nesse momento, nós estamos encerrando por aqui o programa Vida para Todos. Você vai escutar 2 louvores consequentemente. O primeiro louvor é Gabriel Guedes, falando sobre os primeiros cristãos. É um louvor bem antigo, na versão de Gabriel Guedes, os primeiros cristãos, né? Falando sobre isso. E depois você vai escutar Sara Farias, um louvor
o rosto de Cristo. Louvado seja o Senhor e até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros começando por nosso Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Comece em nós, Jesus. Comece em nós.
Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ah, um dia também eu verei face a face. Sim, eu verei face a face, e assim eu creio pela minha aleluia, verei o seu rosto, verei